Então bora dar continuidade aqui. Tava falando um pouquinho para vocês, né, na última aula, sobre a tragédia no sentido aristotélico, né, de que maneira o Aristóteles ele entendia a tragédia como um gênero capaz de transmitir as emoções, as sensações, né, vividas pelos próprios personagens, e por isso que, em última instância, nós nos identificávamos com as tragédias, né, por isso que o próprio Freud, por exemplo, se utilizou, né, muito bem das tragédias para conceituar e para produzir, né, material semântico conceitual para a própria psicanálise, né, de modo geral. A gente sabe da importância, eu falei isso para vocês, da importância dos mitos e das tragédias para a própria construção da psicanálise de modo geral. E aí, né, vendo esse, de modo geral, né, a maneira como Aristóteles ele tomava isso, bora ver um pouquinho no autor, que está até aqui, deixa eu pegar para vocês, um autor, né, que eu estou utilizando bastante ultimamente, porque é um autor que conversa muito com a psicanálise. Eu já falei isso algumas vezes, mas talvez vocês que estejam aqui agora nunca tenham me escutado falar sobre isso. Um autor, inclusive, que o Freud não gostava de ser comparado, porque ele sabia, em última instância, que muito do que ele estava produzindo na psicanálise, esse autor já havia dito de outras maneiras. Então, se você pegar e for começar a fazer comparações da filosofia nietzschiana para a própria psicanálise do Freud, né, você vai ver que tem muitas concepções muito similares. Isso não é à toa, né? O Nietzsche, assim como, enfim, vários outros filósofos, literários, poetas, enfim, de modo geral, eles anteciparam o que o Freud iria conceituar depois. Aquilo que o Freud trabalha de maneira técnica, esses caras já falavam há milhões de anos, né? Então é por isso que e eu tô falando isso no sentido psicanalítico e psicológico também da alma humana, né? Porque se você for parar para pensar, né, muitas pessoas dizem, a psicologia ela iniciou com Wundt. A psicologia científica, a psicologia da maneira paradigmática, inclusive, que ela é inserida, metodologicamente, etc. Ok, mas as questões que envolvem a alma humana sempre foram trabalhadas. De Platão, Sócrates, Aristóteles aos grandes poetas, enfim, sempre. Porque sempre se abordou a alma humana. As questões que são decorrentes, inclusive, da própria alma humana. Então, o Nietzsche com a psicanálise é a mesma questão. Sem contar que muitos temas já foram, de fato, abordados, não com a mesma carga que o Freud vai trabalhar, mas foram abordados pelo próprio Nietzsche antes do próprio Freud. O Freud ele costumava dizer que ele não lia Nietzsche, né? O que é uma mentira absurda. Ele dizia que ele entrava em contato com Nietzsche a partir dos seus contemporâneos ali, né? Então, o Otto Rank, por exemplo, era um grande leitor de Nietzsche. E aí, ele dizia que ele só acessava Nietzsche através da leitura do próprio Otto Rank, que é uma mentira. O Freud leu muito Nietzsche, a ponto de defendê-lo, por exemplo, quando Nietzsche... eu vou falar, inclusive, disso daqui a pouquinho, né? Sobre o que é a patografia, mas... quando quiseram fazer uma patografia com ele, dentro da própria psicanálise, dentro das sociedades de quartas-feiras. Sociedade de quarta-feira, para quem não conhece, era um grupo que o Freud tinha com os seus contemporâneos e que eles discutiam questões concernentes à psicanálise e à própria construção da psicanálise, né? Então, muitos queriam fazer uma espécie de patografia com Nietzsche, ou seja, o que seria uma patografia? Você fazer uma análise da obra através da biografia do autor. Então é o seguinte, olha, a gente não pode levar em consideração aqui a obra do Nietzsche porque ele estava psicotizando naquele momento. Então por isso a filosofia dele não tem peso algum. Isso é só um dado, né? Se vocês forem realmente pegar, tem várias coisas que a gente pode ler dentro de uma patografia e do porquê que o Freud disse que a gente não poderia fazer isso com a psicanálise. A psicanálise se utilizando dessa leitura patográfica, digamos assim, porque no final das contas você não desconsidera uma obra por conta da biografia do autor. Eu falei isso e já falei isso várias vezes em várias aulas que eu já tive, mas falei isso recentemente quando a gente estava falando sobre estudos biográficos lá no CEF, sobre os estudos biográficos, uma biografia do Freud mesmo, né? Uma leitura biográfica do próprio Freud, em que muitos tentam fazer exatamente isso, desconsiderar a obra psicanalítica por conta da biografia do Freud, sendo que essa biografia nem tem questões para que você leve em consideração para desconsiderar
toda uma construção teórica e técnica, né? Sei lá, você pega, por exemplo, autores como Marx. A biografia do Marx, a vida, no caso, né? Literalmente, a vida do Marx foi uma desgraça completa. E aqui que muitos fazem, sobretudo economistas, como é que vocês podem levar em conta a filosofia desse cara aqui se ele não conseguia nem cuidar da própria casa? Marx foi sustentado a vida inteira, os vários filhos dele se suicidaram, né? Ele traía a mulher com a empregada dentro de casa, não assumiu o filho que teve com a empregada, enfim, a vida é uma catástrofe. Ele vivia sustentado lá pelo Engels, enfim, a vida é uma catástrofe, isso é factual, né? Isso não é só intriga da oposição, isso é factual, tá lá nas biografias dele, etc. Mas somente porque ele teve esta vida aqui, né, significa dizer que a gente pode desconsiderar a obra dele por conta da vida? Não necessariamente. Tem gente que gosta, tem gente que leva em consideração, ele já foi refutado por vários economistas clássicos, né, da escola austríaca, o Mises, o Hayek, enfim, ele foi completamente refutado, a teoria da mais-valia, né? Mas tem gente que acredita, então ok. Porque há de haver uma separação. Porque senão a gente vai cair no limbo e que a gente não vai poder mais estudar absolutamente nada. A filosofia do Heidegger, ela tem que ser desconsiderada porque ele era nazista? E tantas outras questões. Então Freud foi contra, né, realizar esse tipo de patografia com Nietzsche e defendeu de alguma maneira, né, mesmo dizendo que não lia, o que é uma mentira absolutamente completa. E o que a gente tem aqui no Nietzsche, né? De que maneira, como eu anotei aqui para vocês, de que maneira o Nietzsche enxerga isso que a gente está chamando aqui de tragédia, do porquê que This Is Us é uma tragédia, de fato. Eu já expliquei isso para vocês no momento inicial lá, e vou voltar a repetir, só que agora com uma leitura nietzschiana para vocês. Do porquê que, para o Nietzsche, a tragédia ela é um ponto fundamental, né, na própria existência. Então, para o Nietzsche, a tragédia grega, de modo geral, ela é a manifestação daquilo que ele chama, e isso é um conceito nietzschiano, né, é a manifestação do dionisíaco, né, ou de dionisismo, digamos assim. O que é o dionisismo para o Nietzsche? É a aceitação plena e entusiasta da vida tal como ela se apresenta pra gente. Tal como ela se apresenta na quebra de todas as barreiras dentro da nossa própria existência. Então eu coloquei aqui para vocês, e eu acho interessante eu ler exatamente esse ponto, porque ele vai mostrar de que maneira o Nietzsche trabalha com a noção de tragédia. Por Nietzsche, a tragédia ela é uma reintegração com a natureza, da vida com a natureza, né? Isso retorna a uma espécie de idade de ouro, e muito parecida com aquela ilustrada na peça As Bacantes, do Eurípides, né? Então, o que isso significa, de modo geral? Que por Nietzsche, o dionisismo, né, e relacionado completamente a esse aspecto trágico, é essa noção de viver a vida tal como ela se apresenta pra gente. É você viver essa vida pulsante, de modo geral, né? A grande questão, inclusive, no Nietzsche é exatamente esse ponto, né, em que ele vai separar essa vida dionísica com uma vida completamente morna, né, normal e etc., regular. Então a tragédia é o entendimento, no final das contas, de que a vida, tal como ela é, precisa ser enfrentada da mesma maneira para ser sobrevivida, digamos assim, para que nós possamos dar seguimento, no final das contas. E é isso que uma tragédia faz. Uma tragédia, ela nos aproxima exatamente desses pontos fundamentais que escancaram a vida humana. E por que nesse sentido, This Is Us seria trágico? Tanto no sentido aristotélico, como a gente viu, quanto no sentido nietzschiano, né, próprio. Porque This Is Us se apresenta exatamente da mesma maneira como a vida acontece. Esse que é o ponto fundamental aqui. A cada episódio, a cada ponto, né, em que ela vai acontecendo, você vai vendo cada vez mais que ela se apresenta de uma maneira radical. Ela não tenta maquiar o que é a vida.
tal como uma tragédia também jamais poderia fazê-lo. Ela expõe as mazelas, as falácias, as contradições, as hipocrisias. A gente vai ver isso de diversas maneiras. Vocês têm material na série para analisar todos esses pontos. Então, por que eu teria que sentir pena, por exemplo, de um sujeito que é negro e que, sobretudo numa sociedade americana, tem toda uma questão de fato, né, que envolve, que é marcada, que é histórica, quanto a essa divisão racial que se teve, e de que maneira isso ficou embrincado na cultura americana. Mas por que eu teria que sentir pena dele, sendo que ele sempre foi completamente amado, querido, né? De determinadas maneiras foi favorito. Por que eu teria que sentir pena dele só porque ele é negro? Ou se vocês me disserem o seguinte, não, mas não é pena, mas é entender que ele passou por questões, mas todo mundo passa por questões. O que diferencia uma questão da outra? Por que uma questão é mais forte do que a outra? A gente vai chegar num ponto ético aqui. A minha dor é maior que a tua? Por que a tua dor sempre vai ser maior que a minha? Ou por que a tua dor é sempre menor que a do outro? Isso também é uma questão. Uma vez eu estava dando aula na faculdade federal. E aí, no final da aula, eu perguntei por um aluno, porque ele nunca faltava e naquele dia ele havia faltado. E eu perguntei por um aluno. E uma das moças que estava lá no final da aula, né, batendo papo comigo, disse, ele não veio porque ele foi assaltado, professora. Ele foi assaltado semana passada, diz que ele tá com medo agora de sair de casa, ele tá ansioso e etc. Frescura, né, que ele tem dinheiro, a família dele tem dinheiro, roubaram o carro dele, mas ele compra outro amanhã, se ele quiser. Então por que ele tá sentindo tanto? Ou seja, você é que determina o sofrimento que é válido. Se você é rico, bonito, hétero, branco, sei lá, bora colocar lá todos os pontos, né, do que você recebe ali no checklist para dizer que você é privilegiado. Se você tem todos esses aspectos, você não pode ser humano, você não pode sofrer. Você não pode. Ainda mais se você for homem, né? Se for mulher ainda pode, porque a mulher sofre e tal, pelo um patriarcado, machismo. Ok. Agora, homem não. Homem branco, rico, bonito, hétero. Não, homem não pode. Mas quem é que determina isso? É você? Que absurdo é esse? A série, ela me tomou, inclusive, porque ela mostra esse protótipo perfeito de um suposto privilégio que se tem só por se ser quem se é, num personagem que talvez seja o personagem mais, de modo geral, mais sofrido. Desde o início, que é o Kevin. O Kevin é branco, rico, famoso, hétero, lindo. Não é bonito, ele é lindo. E o Kevin é um personagem depressivo, praticamente. Olha a vida daquele rapaz. Olha as saídas que ele teve. Ele é um personagem adicto. Isso tem uma questão fundamental, inclusive. Quando a gente for tocar especificamente aqui, nessa questão da adicção, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. E eu vou mostrar que não é uma coisa banal que qualquer um poderia, enfim, né, se utilizar desse tipo de recurso psíquico para sobreviver. É um recurso psíquico muito precário, muito primário. E o Kevin é. Kevin é um adicto em recuperação, como se diz. Alcoólatra. E não tem porquê. Porque ele supostamente é um privilegiado da história. É quando você vai ver a relação do Kevin com os pais, em detrimento do Randall, que ele sim pode sofrer, porque ele é negro. Então ele pode sofrer. Tá validado o sofrimento dele. Do Kevin não. O Kevin que se foda, o Kevin. Porra. Vai reclamar do quê? Que nem essa menina dizendo. Porra. Ficou ansioso por quê? Se o papai tem dinheiro pra comprar um outro carro. Então você é juíza de sofrimento agora, minha filha?
É isso que você é? Da sua vida? Foi o que você escolheu? Que coisa surreal. É surreal. E aí, a série mostra exatamente isso. A série faz a gente ficar compadecido de um personagem que a gente não poderia ficar compadecido, sobretudo no mundo de hoje. A série faz a gente ficar com ranço de uma personagem que a gente deveria só defender, que é a Kate, por exemplo. A série faz a gente ter vários sentimentos, porque ela nos toma para a própria história. Essa que é a questão. Eu vou tocar nisso com vocês a partir de agora. O que eu preciso colocar agora aqui para vocês? Que eu vou abordar, né? Então eu vou abordar, obviamente, né, a vida de cada um dos principais, Rebecca, Jack, Randall, Kevin, Kate, né, são os principais que eu vou analisar. Vou falar ali de algumas relações periféricas também, né, me pediram, a Nicole me pediu para falar da relação do Randall com a Deja. Vou falar, né, da Deja com a mãe dela também é interessante, né, porque é uma cadeia ali. Vai ter um momento que eu vou falar somente da relação mãe e filha, e eu vou pegar as principais relações de mãe e filha e vou tomar, né, como objeto. Então, a Kate com a Rebecca com a própria mãe, a Beth com as filhas, a Beth com a própria mãe, a Deja com a mãe e a mãe com a avó. Enfim, eu vou pegando aí todos esses emaranhados ali de relações mãe e filha e vou trabalhar especificamente, né, com isso. Vou trabalhar a questão das estruturas psíquicas dentro dos personagens, né? Então, já vou dar spoiler aqui, o Randall é completamente obsessivo, né? Kevin histérico, Kate histérica, né? Mas o Randall completamente obsessivo, isso é muito interessante, né? Enfim, e vou trabalhar a questão das estruturas, explicar o que são as estruturas e por que eles apresentam esses traços de funcionamento, né? E essas organizações, de modo geral, psíquicas. Vou falar da adicção, vou falar da questão dos transtornos alimentares, né? Nós temos uma, entre aspas, uma bulímica na série, que é a Madison, e temos uma obesa, né? Isso também é um transtorno alimentar de alguma maneira, que é a Kate, né? Vou trabalhar isso também. Ela fala um pouquinho disso, inclusive, ao longo da série, né? Quando ela tem um embate lá com Max, né? Que foi aquele namoradinho dela. E ela fala isso, que o processo de luto se deu, inclusive, através das comidas que ela colocou pra dentro, porque ela não sabia muito bem como lidar com a perda do pai. Vou falar sobre isso. Vou falar especificamente sobre o processo de luto, o que é o luto na psicanálise, e por que ele é o ponto fundamental da série, de modo geral. Tem algo que acontece e todas as ressonâncias se darão a partir de que maneira esses sujeitos eles funcionam frente ao luto. Isso aí também é muito importante. Beleza, já falei disso daqui. Ok. Vou falar especificamente sobre o Jack, né? O Jack, pra mim, ele é um dos personagens principais. Ele e a Rebecca são os personagens principais de fato. Os outros são as ramificações deles, né? Mas a relação do Jack, especificamente, e a relação da Rebecca, especificamente, é o que mais me interessa, né? Porque a gente vai conseguir ver daí, depois, muito de todos os outros funcionamentos, né? Então isso também é muito importante, né? O Jack, ele é surreal, assim. É até interessante porque eu tava falando sobre isso no Instagram, e aí um conhecido, ele veio e mandou uma mensagem, assim, no direct pra mim, dizendo o seguinte: eu tava falando sobre o Jack, né, o quão maravilhoso o Jack é, e ele falou o seguinte: o Jack, ele é utópico, não existem Jacks por aí. A primeira coisa que me faz pensar é que tipo de relação esse sujeito desenvolveu ao longo da sua vida toda pra acreditar que é impossível existirem Jacks. Eu conheci alguns Jacks na minha própria vida. Exatamente, inclusive, como Jack. Pai de família, conservador, né? Mas que é enlouquecido pela família.
o marido que sustenta, mas que apoia a mulher nos seus sonhos, um homem fiel. Fiel não no sentido da não traição, somente. Fiel de ter lealdade para aqueles que são os seus, né? Um pai amoroso. Cara, eu tive Jacks na minha vida. E esse sujeito, quando ele vem e diz, olha, é impossível existirem Jacks, eles são utópicos, o Jack ele é um personagem utópico. A primeira coisa que me faz pensar é que merda de relação se teve ao longo de toda a sua vida para acreditar na não existência de alguém que é real. É real, a gente consegue ver Jacks por aí de várias maneiras. Só que tem outras questões que estão implicadas, sobretudo especificamente nesse sujeito que veio me interpelar, né? Você vai ver a vida do cara, entendeu? Você vai ver as relações que foram estabelecidas, você vai ver o modo de funcionamento estrutural também, tem uma questão específica, né? Então, tudo isso é importante porque tudo isso mostra de que maneira a gente lê, inclusive, tudo isso que se apresenta pra gente no final das contas, né? Por que eu tenho ranço do Randall e da Kate, por que eu amo o Kevin, como eu já disse pra vocês, por que eu admiro a Rebecca, por que eu sou enlouquecida pelo Jack, né? Tudo isso é importante porque, no final das contas, mostra como é que a gente pode se articular. Claro, dentro de uma leitura psicanalítica, o que a gente tenta fazer, no máximo, é se afastar tal como num processo analítico, né? Se desimplicar ali daquela relação porque você está numa função. É o que eu vou tentar fazer aqui com vocês. Eu vou ler os personagens através de uma função. Vou deixar os meus ranços de lado. Por isso que eu, enfim, eu falo de que maneira eu pessoalmente lidei com esses personagens e depois eu vou pegar a psicanálise para me ajudar nessa leitura. E aí, de maneira funcional, digamos assim, por conta da função, né, que será estabelecida aqui. Mas é uma coisa interessante, de fato, pra gente levar em consideração também, né? De que maneira a gente tá fazendo essas articulações por aí. Então, bom, era isso que eu queria falar pra vocês de maneira introdutória. A partir de agora eu vou começar a mostrar alguns pontos pra vocês, inclusive um desses pontos que eu vou iniciar é mostrando de que maneira se dá uma análise, né, de uma série, assim como se daria uma análise cinematográfica, né? De que maneira a psicanálise ela pode nos ajudar, por que a gente não pode utilizar de uma patografia, enfim. Nas próximas aulas agora eu falarei sobre isso e aí depois a gente dará seguimento para as análises específicas sobre os personagens, né, que eu acho que é o que mais interessa a vocês aqui no final das contas. Mas para que vocês cheguem numa análise dos personagens, eu preciso que vocês passem antes por todos esses meandros que eu vou introduzir vocês. Eles serão fundamentais para que vocês consigam acessar depois uma leitura psicanalítica, de fato, do que se refere a série em relação à própria psicanálise. Tudo bem?